que eu vejo muitas pessoas cometendo tá em relação ao famoso I am, que é o I'm no inglês. Galera, eu vejo muitos brasileiros usando o I'm quando ele não é necessário. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Galera, você talvez já tenha usado o I am de forma incorreta. Galera, o que significa I am? Ele tem dois sentidos. Ele pode significar eu sou ou eu estou. Só que tem algumas pessoas que elas falam o seguinte, ó, I'm work em São Paulo. Ou seja, I am work em São Paulo. Ela quis dizer o quê? Eu trabalho em São Paulo. Só que ela colocou aqui o I am. Se você colocar o I am aqui, vai ficar eu sou trabalho em São Paulo. Tá vendo como não faz sentido? Eu vejo muitas pessoas falarem, ó, I am live in Brazil. Ela quer dizer, eu moro no Brasil, só que ela coloca o I am lá no começo. Se você colocar o I am nesse começo, vai ficar eu sou, moro no Brasil. Ou eu estou, moro no Brasil. Tá vendo como não faz sentido? It doesn't make sense. Então eu vejo um erro grotesco aqui, que eu vejo muitas pessoas cometendo, é utilizar o I am na hora errada. Quando que você vai usar o I am? Quando você quiser dizer eu sou ou eu estou. Então se você quer falar, por exemplo, eu sou Matheus. I am Matheus. Se eu quero falar eu estou cansado, I am tired. Aí sim você usa o I am. Só que quando você está utilizando um outro verbo, o verbo trabalhar, você só vai falar I work. Se eu quero falar eu moro, eu só falo I live. Se eu quero falar eu viajo, I travel. Eu não preciso do I am, do I'm de forma abreviada nessas frases aqui. Então um erro comum que eu vejo muito brasileiro cometendo, até os alunos que entram no método EA e estão começando ali, o erro que eu vejo acontecer frequentemente é isso aqui. É utilizar o I am quando ele não é necessário. Então grava isso. Quando que você usa o I am? É o verbo to be. Quando você precisar falar eu sou alguma coisa ou eu estou alguma coisa. Eu sou legal. I'm cool. Eu estou atrasado. I'm late. Aí sim você usa o I am. Caso contrário, caso você esteja usando um outro verbo, it's not necessary. Não é necessário. O segundo erro é usar o artigo the em nomes próprios. Galera, o que significa o artigo the? The é o T-H-E. The significa o ou a. Então, por exemplo, quando eu quero falar, por exemplo, o filme, the movie, the movie. Se eu quero falar, por exemplo, a garota, the girl. Ou seja, é algo ou alguém específico. The movie, the girl, por exemplo, ok? Só que, quando você tá falando de nomes próprios, por exemplo, um nome próprio é o nosso país, Brasil. E eu vejo muitas pessoas cometerem um erro de quando tá falando de nomes próprios, usar o the na frente. Por exemplo, a pessoa quer falar, ó, o Brasil é maravilhoso. Aí a pessoa fala, the Brazil is amazing. Só que, gente, pra você falar de nomes próprios, você não precisa do artigo the. No inglês, você não vai utilizar para nomes próprios o artigo na frente. Então, se você quer falar o Brasil é maravilhoso, você não fala the Brazil, você só fala Brazil. Brazil is amazing. Se você quer falar, por exemplo, vamos supor que você tá falando de uma pessoa específica. Vamos supor que eu tô falando do meu irmão, Johnny. Eu não falo the Johnny. The Johnny is crazy. O Johnny é doido. The Johnny. O the, ele não existe para nomes próprios. Então, eu vou falar o nome direto da pessoa. Johnny is crazy. Ou Brazil is amazing. Tá bom? Ou seja, lembra disso, grava. É um nome próprio? É um nome próprio isso aqui? Se for um nome próprio, eu não preciso usar o artigo o ou a, que no inglês seria o the. The, essa é a pronúncia, tá? The, que é o T-H-E. The. Então nunca fale the Brazil, the Gabriela, the Johnny, the Katia, o nome de alguém, o nome de um país, um nome próprio, você não pode utilizar o the na frente. Tem uma exceção, na verdade, tá?
Tem uma exceção que é um país exclusivo que você pode usar. E qual é esse país? Os Estados Unidos. Ó, especificamente os Estados Unidos, você pode usar o the na frente. The United States. Por quê? Não sei, é uma regra. Só que nesse caso você pode. Só que o restante dos nomes próprios, você não precisa utilizar o the na frente. Ok? Galera, deu pra pegar isso aqui ou ficou difícil?